Olá, elite da língua portuguesa. Vamos retomar aqui o nosso curso Gramática Aplicada, reta final, né? Já são mais de 80 vídeos, né? Você conseguiu chegar aqui, até aqui você é um vencedor, não é para qualquer um, tem de ter muita disciplina, né? Muita disciplina para ter chegado até aqui, beleza? Então, nós vamos trabalhar hoje um conteúdo, olha aqui, muito conhecido, cai muito nas provas do CESP, que é reescritura. Muito conhecido, reescritura textual. Muito do CESP. Pois só tem outras bancas que cobram? Sim. FCC e ESAF também cobra. Tem às vezes da FGV, né? Mas perceba, o CESP é o que mais cobra isso aqui. Reescritura de textos. Confronto de textos, né? Pega um texto original, do texto, e ele reescreve aquele texto. É um item muito comum, muito. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos começar com o CESP. Acho que nós vamos fazer aí, não sei quantos itens tem, se tem uns 10, 12 do CESP, só sobre reescritura. Aí depois eu separei uns 5 itens aí da FCC, questões da FCC, depois uns 3 da ESAF, né, pra gente fechar isso aí. Beleza? Então a gente vai trabalhar umas 10 de certo e errado e acho que 8 de múltipla escolha. Beleza? Incluindo FCC e ESAF. Vamos começar pela do CESP aí. Mas antes de eu começar as questões, eu vou fazer uma introdução. Vou te ensinar a resolver. Porque olha só, quando eu pego aqui esse item, sem prejuízo, ó, sem prejuízo do sentido e da correção gramatical do texto. O primeiro período do texto pode ser escrito da seguinte forma. Ele fala, sem prejuízo da correção, do sentido e da correção. Elite, quando fala em sentido e correção, quando nós falamos em sentido e correção, o que vem mais à mente? Primeiramente, o que vem à sua mente? Você pega o texto e você vai fazer uma leitura. O que o aluno faz é isso. Ele pega lá e fala assim, a própria colonização do Brasil, ainda no século XVI, pode ser considerada marco da história da assistência jurídica ou justiça gratuita no país. Não vi nada errado, não. O que o aluno faz? Ele faz uma leitura geral e se o olho dele bater alguma coisa que ele acha que é errado, ele marca errado. Se o olho dele bater numa coisa que ele acha que é certo, aí eu acho que tudo está certo, então eu acho que é certo. Fica meio assim, você fica sempre inseguro. Esse tipo de item, há como você fazer com objetividade. Há como você fazer com objetividade. Você não pode fazer pelo acaso. Eu li, fiz uma leitura e não vi nada. Não vi nada aí não, professor. Gente do céu, não. A gente tem que aprender a fazer esse tipo de item. E eu vou te ensinar. Um dia desse eu te conto uma breve história. No elevador, desci do meu prédio lá de onde eu moro, e aí eu encontrei um aluno que mora lá. Aí ele fala, eu fiz a prova esse domingo para professor tal, e... era CESP. Ele falou assim, só que não teve gramática, só foi texto. Gente, eu não confio em aluno quando me fala isso. Ô professor, que isso, cara? Tô te falando sério, porque tem aluno que, às vezes o aluno tá tão fraquinho que ele nem consegue identificar a gramática na prova. É a gramática aplicada ao texto. Às vezes um item desse de reescritura, ele não acha o erro, ele fala, não, eu tenho com a questão lá de texto. A gramática passou por cima dele e ele nem notou. Mas você que chegou no curso até agora, você já é de outro nível. Você já tem outro nível. Então, eu vou te ensinar a resolver, sem ser pelo acaso. Olha só. Reescritura. Galera. Correção gramatical. Professor, correção gramatical. E sentido. Alguns itens ele vai te cobrar correção e outros vai cobrar sentido. Deixa eu fazer algo aqui
para ficar melhor para você acompanhar. Olha só. Alguns itens falam em correção, outros falam em sentido, mas a maioria fala dos dois juntos. Correção e sentido. Correção e sentido. Então, olha só que lindo. Galera, eu vou te falar algo aqui muito sério. Muito sério, olha só. Nas questões, quando é que a banca cobra correção gramatical, o erro mais comum é concordância. Segundo lugar, pontuação. Depois, estou falando de CESP inicialmente, depois vou falar da FCC e da ESAF. Depois, colocação pronominal. Depois, são as principais. São essas aí. Então, olha só, gente. Erro mais comum, concordância. Se concordância é muito comum, então, principalmente a verbal, sobretudo a concordância verbal. O que você vai fazer? O que você fará? Olha o verbo, procura o sujeito. Observe a relação do sujeito com o verbo. Pontuação, viu uma vírgula? Desconfie dela. Viu muita ausência de vírgula? Desconfie do trecho. Vá analisar. Regência, crase. Viu um A sem sinal indicativo de crase? Fique esperto. Viu um A com sinal indicativo de crase? Fique esperto. Pode ser um erro. Colocação pronominal. Viu um pronome obliquato, pronome se, antes do verbo ou depois do verbo? Confira se tem fator de atração, se não tem. Se deveria ser, se a próclise é obrigatória ou não. Vocês estão me entendendo? Eles trabalham muito com isso. Com esses conteúdos. É fato que no CESP ainda há erros de ortografia, de acentuação, de flexão verbal. Beleza? Sim, há outros erros. Mas esse aqui que eu estou elencando, são os principais. São os principais erros. E eu digo ainda para vocês, sentido. Quando a questão cobrar sentido, você sempre vai ter que cobrar também a comparação de texto original versus texto proposto. Porque quando for sentido, gente, ele fala, mantém o sentido? Mantém. Qual é o meu padrão de comparação? O texto original. Então, quando for sentido, você tem que fazer a comparação de texto original e texto proposto. E às vezes isso é complexo e às vezes é também demorado. Então, eu sempre dou uma dica para o meu aluno. Quando for correção, basta analisar o texto proposto. Basta. Mas você pode analisar o texto original? Pode, para ver a modificação que foi feita. Às vezes vai te ajudar, mas não é necessário. Então, o que eu digo para o meu aluno? A questão cobrou correção em sentido. Qual é a primeira providência que você deve tomar? Primeira. Olhe primeiro. Correção. Olhe primeiro correção. Se você achar um erro, se você achar um erro gramatical, você já não precisa ficar comparando os textos. Você vai ganhar tempo? Você ganhará tempo. Então, olhe primeiro a correção. Professor, eu achei um erro no sinal indicativo de crase. Você já vai ganhar tempo. Você já ganhará tempo. Então, olhe primeiro a correção. Professor, não achei. Aí você vai ter que comparar sentido. Aí vai ter que comparar o texto original com o texto proposto. E quando eu falo em sentido, eu sempre falo para os meus alunos falando em sentido, tá? Eu falo para os meus alunos o seguinte. O que ele mais trabalha em sentido? Professor, transposição de voz verbal. Ou seja, é muito comum o examinador jogar uma estrutura de voz ativa e pedir para você jogar na voz passiva.
E às vezes ele pede de passiva para ativa também. E às vezes de passiva analítica para passiva sintética. Às vezes de passiva analítica para passiva sintética. Às vezes acontece, eu vou mostrar isso para vocês. O que acontece também muito é o deslocamento de adjunta adverbial. Às vezes o adjunta adverbial está na oração 1, ele joga o adjunta adverbial para a oração 2. Isso sempre mudará o sentido. Mudou um termo adverbial de oração, muda o sentido. Então fique esperto com os adjuntos adverbiais. Outra coisa que você tem que ficar esperto. Com as conjunções na mudança de sentido. Às vezes ele coloca o embora, na hora de reescrever coloca o posto que. Os dois são concessivos, beleza. Mas às vezes ele coloca o embora e coloca o porquanto. Não, porquanto é causal ou explicativo, vai mudar o sentido. Então conhecer as conjunções são importantes e muito mais coisas aí que eu vou mostrar para vocês. Então, elite, preste atenção, por favor. Preste atenção. Então, olhar a correção gramatical primeiro, não tem erro, aí eu vou partir para o sentido. Atenção para concordância, pontuação, regência e colocação pronominal. Principal matéria, concordância, depois pontuação. Aí depois regência, crase, colocação pronominal. Beleza, galera? Então vamos às questões agora. Então olhe para mim. A nossa conversa inicial agora, ela é muito importante. Porque gastei aí 12 minutos conversando com vocês, 13, para você aprender a fazer a questão. Aprender a fazer. Olha, primeiro correção, professor. Sim. Depois o sentido. Se o item pedir correção em sentido, é claro, porque existem itens que só pedem correção. Verdade ou não é? Então vamos lá, galera. Item 1. CESP DPU 2016. Sem prejuízo do sentido e da correção, sentido e correção gramatical do texto. O primeiro período poderia ser reescrito da seguinte forma. O primeiro período. Da seguinte forma, o primeiro período. Olha só, vamos ver se tem erro primeiro. A própria colonização do Brasil, vírgula, ainda no século XVI, vírgula, pode, um adjunto adverbial intercalado, por isso que está entre vírgulas, está entre o sujeito e o verbo, né? Pode ser considerada, a própria colonização do Brasil pode ser considerada, pode ser no feminino, porque a própria colonização pode ser considerada marco da história da assistência jurídica. Ou justiça gratuita no país. Tudo certinho. Gramaticalmente está tudo certinho. Não há nenhum erro. Tá? Nenhum erro. Então agora, eu tenho que comparar o sentido. Então eu vou ter que comparar o texto original com o texto proposto. Né? O primeiro período. Então olha o que ele falou. Olha só, galera. Olha o que ele fala. No Brasil, pode-se considerar marco da história. Galera, olha o que ele fez. Quando eu falo aqui, a própria colonização do Brasil é o sujeito. Pode ser considerada, tem verbo transitivo direto, isso aqui é uma voz. Analítica, pode ser considerada por alguém. Então, quando ele pega lá, olha o texto original. No Brasil, pode-se considerar marco, isso aqui, verbo transitivo direto, sujeito paciente. Esse C é partícula apassivadora. Então, olha o que ele fez. No Brasil, vírgula, pode ser considerada marco da história da assistência jurídica, pode ser considerada a própria colonização, marco da história da assistência jurídica ou justiça social, a própria colonização. Olha o que ele fala. Oxe, eu fiz coisa errada aqui, rapidinho. É isso não. No Brasil, ficou sem sentido. Pode-se considerar marco da história da assistência jurídica ou justiça a própria colonização. Quem considera algo. A própria colonização do país. Isso aqui que é o sujeito paciente. Retifique aí, eu estava fazendo bobagem.
Sujeito paciente. Isso aqui vai ser o predicativo. Mas, enfim, a própria colonização pode ser considerada. Só que aqui eu tenho voz passiva sintética. Eu falei para vocês, o examinador gosta disso. Ele transpôs de voz passiva sintética para voz passiva analítica. Mas você nota que o sujeito paciente é o mesmo, é a própria colonização do país, ó, a própria colonização do Brasil. Só que aqui ele botou do país, aqui ele botou do Brasil. O sentido é o mesmo. Só que uma é voz passiva analítica, outra é sintética. E aqui, ó, ainda no século XVI, o ativo adverbial está no final. E aqui, ele colocou intercalado, colocou entre o sujeito e o verbo. Não mudou sentido nenhum aí. É ou não é? Marco da história da assistência jurídica ou justiça gratuita no país. Era no Brasil, botou no país. Ele só fez essas brincadeiras aí, né? Professor, é verdade. Então, o item está certo. Mantém a correção e mantém o sentido. Então, olha só, galera. Mudou de voz passiva sintética para analítica. Se não mudou o tempo verbal, gente, não muda o sentido. É igual eu falo para você, vende-se casa. Casa é vendida. Ele só transpôs de analítica para sintética, ou de sintética para analítica. Vocês estão me entendendo, galera? Estão me entendendo mesmo? Deixa eu fechar isso aqui, porque senão a mulherada não vai concentrar. Né? Fica muito sexy eu deixando aqui. Não, deixa eu fechar. Então vamos lá. Então olha só. Então, vocês estão me entendendo, galera? De verdade? Beleza? Então vamos lá. Próximo. Então esse item ficou certo. Próximo. CESP TCU Auditor 2015. A correção gramatical e o sentido original do texto seriam mantidos se o trecho, para a surpresa, fosse reescrito da seguinte forma. Fosse reescrito da seguinte forma. Olha que lindo. Vamos olhar primeiro a correção gramatical e o sentido. Correção e sentido. Então, olha primeiro a correção. Se achar um erro, fica mais fácil. É atingido, logo nos primeiros anos, já achei o erro. É atingido é uma locução verbal. Esse aqui é o sujeito. Gente, boa parte, o núcleo aqui é parte. Boa parte é atingido, não. Boa parte é atingida. Boa parte é atingida, boa parte dos objetivos. É atingida boa parte dos objetivos. Boa parte dos objetivos é atingida. No feminino. Tome cuidado, olhe para mim. Nós já vimos aqui no curso que a única forma verbal que flexiona em gênero, masculino e feminino, é o particípio. O resumo foi feito. A resenha, feminino, foi feita. Então, isso aqui o certo é atingida. É atingida. Isso aqui não professor, mas poderia ter falado, então, são atingidos, concordando com objetivos? Não. Essa história de partitivo é só para anteposto, tá? Então, é atingida. Já achamos um erro? Já. Então, você já vai marcar o quê? Errado. Nem preciso comparar o sentido. Não preciso comparar o sentido. Então, olha só, gente, olha para mim. O aluno que sabe fazer prova, ele ganha tempo? Ganha tempo. Já achei um erro? Pega a próxima. Vamos para a próxima? ICMBio, analista 2014. Sem prejuízo para o sentido original e para a correção. O período, em muitos casos, poderia ser reescrito da seguinte forma. Em muitos casos, o catador é dependente químico ou alcoólatra e não tem horários estabelecidos para o trabalho. Olha só. Vamos ver primeiro se tem erro gramatical. Em muitos casos, o catador ele é, em muitos casos, é uma adjunta adverbial deslocado, está no início. Não há erro.
O catador é dependente químico ou alcoólatra, vírgula, e não tem horários estabelecidos. Essa vírgula antes do E vai causar medo em muita gente, mas você não, ela está certa. Nós já estudamos isso no curso. Ó. O catador é dependente químico autônomo e não tem, que verbo, em oração coordenada sintética aditiva. Esse E introduz oração aditiva com sujeitos idênticos. Por quê? O catador é dependente químico ou alcoólatra e não tem horários estabelecidos para o trabalho. Quem é que não tem horário estabelecido para o trabalho, galera? O catador. Aditiva com sujeitos idênticos. Então eu quero te dizer o seguinte, que neste trecho aqui, não há nenhum erro gramatical. Nenhum erro gramatical. Então, se não há erro, olha para mim aqui, por favor. Notei, não há erro. Basta analisar o texto proposto. Não há erro. Se não há erro, professor, o item falou em correção e sentido. Vou ter que olhar o sentido? E para olhar o sentido eu vou ter que perder um pouquinho de tempo, porque aí eu vou ter que comparar o texto original versus o texto proposto. Foi isso que eu ensinei para vocês? Então vamos lá. Olha o que ele fez. Preste atenção. Olha só. Ele fala lá no texto original. Vamos pegar o texto original e grifar o que ele falou. No original, para chamar mais atenção aqui, para facilitar aqui seu entendimento. Vamos ver as modificações. Olha só, é isso aí. Olha só. A maioria dos catadores autônomos, entretanto, é moradora de rua ou desempregada, sem acesso ao mercado de trabalho formal. Em muitos casos, vírgula, são dependentes químicos. A maioria dos catadores aí são dependentes químicos ou alcoólatras e não têm horários estabelecidos para o trabalho. Aí ele botou, em muitos casos, o catador, ele falou o catador, é dependente químico ou alcoólatra e não tem horários estabelecidos para o trabalho. Há muitos alunos que argumentam o seguinte, professor, eu marquei errado porque esse item é certo, tá? Não tem mudança de sentido, não. Muitos alunos argumentam, eu marquei errado, sabe por quê, professor? Para mim, aqui ele falou o catador, pode ser qualquer catador. Aqui, no texto, ele fala só dos catadores autônomos, quando bota são no plural. Só são dos catadores autônomos. Então, para mim, houve mudança de sentido. Não houve. Olhe para mim. Gente, você tem que ter uma visão macro ou micro? Macro, principalmente para as provas do CESP. Você tem que observar a progressão textual. Você tem de observar a progressão textual. Tá? Você não pode minimizar as coisas, não. Por que não, professor? Olha só. Quando eu falo, a maioria dos catadores autônomos, entretanto, é moradora de rua ou desempregada, sem acesso ao mercado de trabalho formal. Em muitos casos, são dependentes químicos ou alcoólatras e não têm horários estabelecidos. Agora, olha o que ele fala lá. A maioria dos catadores autônomos, entretanto, é moradora de rua ou desempregada sem acesso ao trabalho. O catador é dependente químico ou alcoólatra e não tem horários estabelecidos para o trabalho. Gente, qual é o catador que não tem horário estabelecido para o trabalho? Qual é o catador que está vulnerável às drogas? Ele só está falando do autônomo. O de carteira assinada, o catador de carteira assinada, o que você presume? Que ele tem horário estabelecido pela legislação. Mas agora, quando eu falo catador, dentro da realidade do texto, continua falando do catador autônomo, não passa a ser um outro catador. Isso que você está fazendo se chama extrapolação, você está saindo do texto. Então, pela progressão do texto, continua sendo o mesmo catador, que as características é do catador autônomo do texto. Ainda ele fala no outro período, entre as razões para preferir informalidade, porque dentro do contexto oracional, só tem um tipo de catador. Então, gente, não dá para você, olha, vocês já estudaram em texto aquela relação de hiperônimo e hipônimo. O que é hiperônimo? Um nome de carga semântica maior, hipônimo, um nome de carga semântica menor. Se eu falo assim para vocês, o avião ia levantar voo. O aparelho fazia um barulho ensurdecedor. O aparelho está substituindo quem? Avião. É hiperônimo.
de avião. É fato que se você for pegar um dicionário, aparelho tem um sentido. Avião tem outro sentido. Mas nesse contexto, o aparelho está substituindo avião? Então funcionam como sinônimo? Sim. Então esse catador aqui é em relação ao catador autônomo? Sim, pelo contexto. Então esse item está certo. Mantém a correção e o sentido. Próximo. STF Analista 2013. Sem prejuízo para a correção gramatical. Ó, essa é só correção. Não precisa nem pensar em sentido, tá? Na hora do texto, você já marca isso logo. O trecho. Encontramos uma série de produtos privados e suas propriedades malignas. Poderia ser escrito da seguinte forma. Gente, esse tipo de item, já fica esperto com a palavra se. Tá? Então, ele está lá, ó, no mercado atual, lá no texto, ó, encontra-se uma série de produtos. Gente, esse é partícula passiva-dora, ó. Quem encontra, encontra algo. Sujeito paciente. Esse C é partícula A passivadora. Série é o núcleo. Uma série de produtos é encontrada. Tá certinho no singular. Encontra uma série de produtos, vai ficar aí no singular mesmo. Uma série de produtos destituídos de suas propriedades malignas. O item está certo. Até muito simples esse item do STF, né? Nenhum erro não. Não falou em sentido, então não preciso nem partir para sentido. Próximo. 5. Mantém-se a correção gramatical do texto. Se o trecho informar ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte os atos ilegítimos for reescrito da seguinte forma: informar ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte sobre os atos ilegítimos. Galera, mantém-se a correção. Ele falou somente em correção também. Esse item, ele não falou em sentido. Apenas correção gramatical. Então eu digo assim para o meu aluno, ó. Olha só, informar ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte. Olha só, quando ele diz isso, informa algo, ó, informar ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte os atos ilegítimos. Quem informa algo, isso é objeto direto. Mas informa algo a alguém. Gente, nós já estudamos, olha para mim, esses verbos, que são os verbos informar, comunicar, avisar, notificar, certificar, cientificar. Gente, existem verbos, os verbos transitivos diretos e indiretos, eles podem ter um objeto direto e um objeto indireto. Tem que ter um de cada. Não posso ter dois diretos, nem dois indiretos. Eu tenho de ter um de cada. Então, na hora de reescrever, olha o erro que ele cometeu. Esse item está errado, tá? Olha o erro cometido. Informar ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte sobre os atos ilegítimos. Ao e sobre. Informar ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte sobre os atos. Gente, eu estou usando dois objetos indiretos. Isso tornou o item errado. Você já estudou isso aqui no curso comigo que não pode. Então, certo, o que você poderia escrever? Informar ao tribunal os atos ou informar o tribunal sobre os atos. Lembre-se que sobre é uma preposição. Mas se eu colocar ao e sobre, eu estou usando dois objetos indiretos. Então, o item ficou incorreto. Ficou incorreto. Olha para mim. Então, galera, nesta aula agora, o que nós fizemos? Eu trabalhei com vocês, falei 13 minutos, dando dicas como fazer questões de reescritura, sobretudo as do CESP, e corrigir apenas 5 itens. Agora no próximo não tem mais conversinha não, é só corrigir questões, só corrigir questões, beleza? Aí vamos terminar do CESP, vamos pegar da FCC, da ESAF e pegaremos também questões de acentuação gráfica, que eu vou dar umas dicas para vocês aqui a respeito também de acentuação gráfica. Beleza, galera? Beleza? Um forte abraço e até a nossa próxima aula.